Até aqui, nós aprendemos que o exercício físico é uma ferramenta imprescindível para o controle e o tratamento do diabetes. Nos casos dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, o exercício físico vai aumentar, vai melhorar a tolerância à glicose, vai reduzir a resistência das células à insulina e vai diminuir a hemoglobina glicada. Tanto para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, quanto para os pacientes com diabetes mellitus tipo 1, os efeitos dos exercícios físicos são extremamente importantes para o controle dos riscos cardiovasculares e para o bem-estar geral. Além disso, a prática regular de exercícios físicos pode impedir ou atrasar a passagem de indivíduos que têm pré-diabetes para diabetes propriamente dito. E mais, a prática regular de atividade física está relacionada à redução dos casos de morbimortalidade em todas as populações e também de diabetes mellitus. Já o sedentarismo aumenta o risco de diabetes e também de comorbidades. Dessa forma, quanto mais ativa for uma pessoa, menores serão todos esses riscos. A potencialização dos benefícios cardiovasculares do exercício físico é um ponto-chave nos objetivos do treinamento para ambos os tipos de diabetes. Nos pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1, o aumento da sensibilidade das células à insulina não vai promover tanto efeito sobre a função pancreática desses indivíduos, embora o exercício físico possibilite a redução da necessidade da insulina exógena nesses pacientes. Nos pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2, o excesso de peso e a obesidade são foco do treinamento, ou seja, o objetivo principal do treinamento físico nesses pacientes, bem como nos pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1, que também têm excesso de peso corporal, deve ser a redução do peso corporal. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, o que é sugerido para a aplicação de exercícios físicos em adultos saudáveis também se aplica a indivíduos que têm diabetes mellitus, embora nesses indivíduos você deva ter uma atenção especial, como nós abordaremos daqui para frente. Existe na literatura uma revisão sistemática e de meta-análise que não encontrou evidências de que exercícios resistidos e exercícios aeróbios sejam diferentes do ponto de vista dos benefícios cardiovasculares e da segurança dos exercícios para os pacientes com diabetes. Dessa forma, você pode ficar livre para escolher o melhor tipo de exercício para cada tipo de paciente que você tiver. Tanto o exercício aeróbio quanto o exercício resistido pode ser benéfico para esses pacientes. Lembrando, com relação ao aumento da massa muscular, o exercício que é efetivo para esse fim é apenas o exercício resistido, tudo bem? Porém, existe ainda na literatura referências que atribuem o melhor resultado para pacientes que têm diabetes quando você faz a combinação dos dois tipos de exercícios, aeróbios e resistidos. Entretanto, não se pode dizer que esse resultado é por conta da combinação especificamente ou por conta de um maior gasto energético proporcionado pela realização dessas duas atividades. Então, nós não podemos afirmar que a combinação de exercícios especificamente é quem promoveu um resultado melhor. Isso pode ser puramente por uma questão de gasto energético. Eu vou te mostrar agora um quadro relacionando as principais orientações acerca da prescrição de exercícios feita pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva na sua mais recente publicação. Olha só, com relação ao exercício aeróbio, o que é sugerido pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva é que a frequência semanal de exercício seja de 3 a 7 dias, tá? Com relação à intensidade, a intensidade deve ser de moderada a alta, tá certo? A intensidade moderada, ela é de 40 a 59% do VO2 de reserva, ou se você utilizar a escala de percepção subjetiva do esforço, você deve usar entre 11
e 12 o nível de intensidade. Na intensidade mais vigorosa, ficaria entre 60% e 89% do VO2 de reserva e uma percepção subjetiva de esforço de 14 a 17, tá? Para os pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1, o recomendado é de 150 minutos por semana, se a intensidade for moderada, ou 75 minutos por semana com uma intensidade mais vigorosa, ou então se você fizer uma combinação das duas, tá? Já para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, o recomendado é que esses exercícios aeróbios sejam realizados em 150 minutos por semana com a intensidade moderada a vigorosa, tá? O que eles recomendam são atividades ritmadas e prolongadas que trabalhem grandes grupamentos musculares, como caminhar, pedalar ou até nadar. O que é recomendado com relação aos exercícios resistidos para os pacientes com diabetes, tá? De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, os pacientes devem realizar exercícios resistidos no mínimo 2 vezes por semana, não consecutivas, mas o ideal é que sejam 3 vezes por semana. Lembrando que essa frequência semanal aí é por grupamento muscular. Se você fizer a divisão do treinamento na musculação, né, nos exercícios resistidos, em trabalha um grupo muscular num dia, no outro dia trabalha outro, você pode ir uma frequência semanal maior, inclusive pode ir até todos os dias, porque essa frequência semanal aí é por grupamento muscular. A intensidade recomendada é uma intensidade moderada, que ele utiliza uma repetição máxima para analisar essa intensidade e recomenda a utilização de 50% a 69% da carga de uma repetição máxima. Já uma intensidade vigorosa, ele coloca aí em torno de 70% a 80% da carga de uma repetição máxima, tudo bem? O ideal é que aconteça uma progressão de intensidade. Pacientes mais iniciantes começam com intensidade mais baixa e aí você vai progredindo, aumentando essa intensidade com o passar do treino, tá? Com relação aos exercícios, ele sugere pelo menos de 8 a 10 exercícios com séries de 1 a 3 para cada exercício e utilizar também de 10 a 15 repetições, sendo que essas últimas repetições que o paciente vai fazer, que o cliente vai fazer, devem ser bem próximas da fadiga, ou seja, devem ser bem próximas da falha, tá? E aí ele recomenda também que seja feito um aumento progressivo dessas cargas e utilize de 1 a 3 séries de 8 a 10 repetições posteriormente, quando essa intensidade for aumentada, tá? E sugere que os equipamentos que sejam utilizados sejam os equipamentos de musculação convencionais, né? As máquinas e os pesos livres, tudo bem? O Colégio Americano de Medicina Esportiva ainda faz uma série de recomendações, considerações acerca da prescrição de exercícios físicos para os pacientes com diabetes. Por exemplo, pacientes com diabetes frequentemente apresentam comorbidades, apresenta doenças associadas ao diabetes. Dessa forma, a prescrição do exercício deve ser adaptada para cada caso, porque nem sempre os pacientes vão apresentar as mesmas comorbidades. No caso de você optar por fazer exercícios aeróbios, exercícios mais prolongados, se você intercalar sessões com mais alta intensidade durante a realização desses exercícios aeróbios, você pode evitar o que acontece frequentemente nesses exercícios, que é a hipoglicemia. E lembre, independente do tipo de exercício que você for escolher, exercícios mais intensos favorecem mais o controle da glicemia, independente do tipo de exercício. É importante ressaltar que existem algumas situações que são contraindicadas para a realização de exercícios de mais alta intensidade. Por exemplo, se o paciente tiver hipertensão arterial não controlada ou se ele tiver retinopatia proliferativa grave. Se você optar
por realizar treinamento combinado, ou seja, exercícios resistidos junto com exercícios aeróbios numa mesma sessão, o que é indicado é que você faça primeiro os exercícios resistidos e depois você faz os exercícios aeróbios. Por quê? Lembre que os exercícios resistidos, geralmente realizados em intensidades mais altas, tendem a promover hiperglicemia. Já os exercícios aeróbios tendem a promover hipoglicemia. Dessa forma, se você fizer os exercícios resistidos primeiro, você pode evitar uma possível hipoglicemia nos pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Detalhe importante: quer fazer treinamento de flexibilidade com seu cliente que tem diabetes? Pode fazer. Entretanto, o treino de flexibilidade, alongamento, não vai substituir as outras formas de exercício, porque o treino de flexibilidade não vai ter efeito nenhum sobre o controle da glicemia, nem sobre a ação da insulina, muito menos sobre o controle do peso corporal. Então, mais um prazer estar aqui com você, um grande abraço e até mais!